Atenção, esse vídeo pode indicar menores de 18 anos e alcançar a apreciar boa bebida e fazer bebida beba com moderação super grande. Fala galera do Bebida Liberada, aqui quem fala é o Mussum Live e está começando mais um Suco de Cevada de Sangue Bom. Hoje eu vou fazer um vídeo com 50 fatos sobre a cerveja. Então roda a vinheta e vambora. A cerveja é uma bebida fermentada, feita basicamente de água, malte, lúpulo e levedura. A levedura é um fungo responsável por transformar o açúcar do malte em álcool e dióxido de carbono, que é o da cerveja. A primeira garrafa de cerveja foi vendida em 1850 e a primeira latinha de cerveja só foi fabricada em 1935. A prova mais antiga da existência da cerveja tem mais de 4.000 anos e é uma receita feita pelos sumérios. Diz a lenda que a cerveja foi descoberta quando um sumério deixou um pão fermentando e esqueceu, passou muito tempo, e aí quando ele foi comer o pão, deu aquela brisa lá, tal. Ih, caralho, tem álcool nessa parada. E foi aí que eles decidiram investigar e tentar fazer mais desse pão que deixa bêbado. O pessoal da Babilônia Antiga era tão rígido na fabricação de cerveja que se alguém fabricasse uma cerveja ruim, essa pessoa era afogada. No Antigo Egito, as pessoas que trabalhavam na construção das pirâmides ganhavam como salário 4 litros de cerveja por dia. Bons tempos. Depois de beber 1 ou 2 baldes de cerveja, os vikings saíam loucões para as batalhas, sem armadura e às vezes até sem camisa. Foi daí que surgiu o termo berserk, que significa sem camisa em nórdico. Falando ainda sobre os vikings, eles acreditavam que no céu existia uma cabra com tetas que jorravam cervejas eternamente. Na Idade Média era difícil encontrar água pura para beber, por isso muitas pessoas trocavam a água por cerveja por ser um líquido mais confiável do que a água. A primeira lei de proteção ao consumidor foi a lei de pureza alemã, a Reinheitsgebot. Porra, falei certinho, cara. Que é datada de 1516 e dizia que toda cerveja só poderia ser fabricada a partir de água, malte e lúpulo. A cerveja comum tem cerca de 80 calorias a cada 200 ml, o que equivale a um copo de suco de abacaxi natural. Chopp é diferente de cerveja. Apesar de ter os mesmos ingredientes, a cerveja passa pelo processo de pasteurização que permite ser conservada por um período maior. Cerveja trapista são cervejas produzidas sob a supervisão de monges da ordem trapista. Todo cervejeiro é fã do Michael Jackson. Mas não do Michael Jackson cantor, eu tô falando do Michael Jackson que escreveu o livro The World Guide to Beer em 1977, onde ele avaliou e descreveu detalhadamente mais de 500 tipos de cerveja. Se ingerida com moderação, a cerveja proporciona uma melhoria nos estados ansiolíticos e depressivos, além de diminuir os riscos de infarto e cardiopatias em geral. Mulheres que bebem de 2 a 3 cervejas por dia têm comprovado o aumento das suas funções cognitivas. Cerveja previne a pedra nos rins. Estudos confirmam que uma cerveja por dia reduz em até 40% o risco de você ter pedra nos rins. Cerveja não dá barriga, ela apenas interfere no aumento de gordura corporal total. Cada cerveja possui uma formação característica de espuma, mas pode-se considerar cerca de 2 a 3 centímetros de colarinho como suficientes. Inclusive, a espuma é uma amiga da cerveja. Ela mantém a carbonatação, protege a bebida do contato com o oxigênio e ainda mantém a temperatura da sua cerveja. O oxigênio é um inimigo da cerveja, tanto que se você for armazenar alguma garrafa, procure deixá-la sempre em pé, nunca deitada, porque aqui a área de contato do oxigênio com a bebida é maior. Você deixando assim, ele só vai ter esse pequeno contato aqui. Beber cerveja de canudinho não causa efeito nenhum. O que acontece é que você ingere muita bebida muito rápido e assim, lógico, você vai ficar bêbado mais rápido. Congelar o copo ou a caneca antes de servir a cerveja não ajuda em grande coisa. Na verdade, até atrapalha, porque o recipiente congelado altera as características da cerveja e da formação de espuma, além de não contribuir muito com o resfriamento da cerveja. Existe uma série enorme de cervejas com ingredientes bizarros, tem de barba, de pizza, de leite, de cocô de elefante. Eu fiz um vídeo até mostrando os 10 mais bizarros, o link tá aí, é só clicar e assistir. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, porém, em relação ao consumo, nós ficamos em 25º lugar, com a média de 62 litros por habitante por ano. O país que mais consome cerveja do mundo é a República Tcheca, com cerca de 160 litros por habitante por ano. Inclusive, na República Tcheca existe um spa onde você pode tomar um banho de banheira de cerveja. Em Amsterdã, os alcoólicos trabalham limpando as ruas da cidade e como pagamento eles recebem 10 euros e 5 cervejas. E esse pagamento é feito por uma organização financiada pelo governo. O recorde da pessoa que bebeu a maior quantidade de cerveja em menor tempo é de Steven Petrosino de New Cumberland, na Pensilvânia. Ele bebeu 1 litro de cerveja em 1,3 segundos em 1977. A cerveja mais forte do mundo é a Coil Ship Mystery of Beer. Em
Enquanto as cervejas tradicionais têm cerca de 5% de álcool, a Mystery of Beer tem 70% de graduação alcoólica. A cerveja mais antiga já encontrada é datada de 1842 e foi encontrada em 2010 num navio naufragado na Finlândia. Os pesquisadores provaram a cerveja e disseram que estava com gosto de bosta. A cerveja mais cara do mundo é a Nail Brewing's Arctic Pale Ale. Ela é feita com água de iceberg da Antártida e foram feitas apenas 30 garrafas. Cada garrafa foi leiloada pelo valor de R$ 4.241. O Guinness Book, o livro dos recordes, leva esse nome porque em 1951, Hugh Beaver, que era diretor administrativo da cervejaria Guinness, entrou em uma discussão para saber qual era a ave de caça mais rápida que existia no mundo. Como não existia nenhum livro que dizia qual era a ave mais rápida, ele decidiu fazer o próprio. E a partir daí surgiu o livro dos recordes, que levou o nome de Guinness porque o cara era quase dono da Guinness. Cerveja e maconha têm muito mais em comum do que você imagina. O lúpulo, que é um dos ingredientes da cerveja, é da mesma família da cannabis, porém, um não substitui o outro em nenhum dos casos. No Congo, existe uma cerveja artesanal feita a partir de banana. Em 1814, em Londres, um tanque de uma cervejaria com cerca de 1.470.000 litros de cerveja se rompeu e inundou a cidade, destruindo 2 casas e matando 9 pessoas. Cenosilicafobia é uma fobia caracterizada pelo medo irracional e paralisante de ver copos vazios. A Oktoberfest nasceu a partir da festa de casamento do rei Luís I e da princesa Teresa da Saxônia, que foi uma festa que foi foda pra caralho e aconteceu no dia 12 de outubro de 1810, e foi uma festa que fez tanto sucesso que passou a ser comemorada todos os anos. Porém, a cerveja só foi incluída na festa a partir do ano de 1918. J.K. Rowling inventou o quadribol enquanto estava num pub tomando uma cerveja. A cerveja ajudou Joseph Priestley a descobrir o oxigênio. Ele estava olhando o copo lá e as borbulhas de oxigênio, e foi quando ele teve a ideia de estudar para saber o que era aquilo. Existe uma cratera na Lua chamada cerveja. Na verdade se chama Beer, porque foi um americano que descobriu e deu o nome Beer. Essas marcas localizadas no fundo da garrafa servem para facilitar o transporte na linha de produção das cervejarias. Estima-se que cerca de 93 mil litros de cerveja são perdidos em barbas e bigodes na Grã-Bretanha. O ato de colecionar itens relacionados à cerveja se chama cervisiafilia. As primeiras pessoas a fabricar cerveja foram as mulheres e eram chamadas de brewsters. Em algumas culturas, a mulher, para ser uma brewster, precisava ser muito bonita. Chicha é um tipo de cerveja peruana que tem um ingrediente inusitado: o cuspe. Barack Obama é o primeiro presidente da história a fabricar sua própria cerveja. Ele custeou do próprio bolso os equipamentos e os ingredientes e usa os chefes da Casa Branca para fabricar a White House Honey Ale. O estilo de cerveja mais vendido no mundo é a Lager. Um brasileiro precisa trabalhar em média 20 minutos para poder comprar uma cerveja, enquanto um americano precisa trabalhar só 5. Porém, os indianos precisam trabalhar 1 hora para poder comprar uma cervejinha. Existem outras maneiras de se usar a cerveja sem ser bebendo, como por exemplo, tirar ferrugens, limpar ouro e amaciar carne. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dos 50 fatos sobre cerveja. Visite Bebida Liberada, siga a gente nas nossas redes sociais, assista aqui o Alcu da semana passada, onde eu ensino a fazer um drink com Smirnoff Green Apple, e aqui o Como Você Faz, onde eu mostro algumas maneiras de se decorar os seus drinks. Muito obrigado, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe com os brothers, e até semana que vem, sangue bom!